Fala, companheirada. Outubro, mês dos professores. Nós estamos hoje iniciando o programa número 3 do podcast, o podcast em defesa da educação. E hoje a gente tem aqui no nosso estúdio a companheira Marcele Frossar, doutora em Ciências Sociais pela UERJ e coordenadora de Programas e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Certo, Marcele? Marcele, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui com a gente, contribuindo, né, com as nossas lutas pela educação pública. E fica à vontade para fazer a sua apresentação, falar para a gente aqui um pouquinho de você. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente estar aqui hoje e é muito importante um programa que fale sobre educação e a importância da educação pública. Obrigada pelo convite. Obrigada, Marcele. Então, gente, para quem não sabe, quem não conhece, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela surgiu em 1999, né, no bojo de um conjunto de organizações da sociedade civil que participariam também daquela cúpula mundial da educação em Dakar. Seria em 2000, no ano 2000. Hoje, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela é considerada o mais amplo, ou a mais ampla organização no campo da educação no Brasil. É uma rede que integra centenas de outras organizações, né, da sociedade civil, e as suas ações são pautadas principalmente pela mobilização e de políticas, né, de organização de políticas em defesa da educação e dos direitos educacionais aqui no nosso país. Eu tenho certeza que não só para nós do podcast, mas para todos os profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro e, com certeza, do Brasil, a contribuição que a campanha vai nos trazer hoje, através de você, Marcele, vai ser muito bom. Lembrando que nós estamos no mês de outubro, o mês dos professores, e a quem a gente dedica também, a quem o podcast dedica esse programa de hoje. Obrigada, viu? E eu vou logo começar com uma pequena provocação, que é uma frase do Anísio Teixeira. O Anísio escreveu num dos seus escritos, num dos seus livros, né? Ele diz o seguinte, que quando a gente fala de construção de uma escola democrática, igualitária, laica, socialmente referenciada, para todos, em todos os níveis, ele diz uma coisa: só haverá democracia no Brasil no dia em que se montar no Brasil uma máquina que prepare a democracia, mais ou menos isso, né? Só haverá democracia no Brasil no dia em que se montar aqui no Brasil uma máquina que prepare, que construa a democracia no nosso país. E essa máquina é, sem dúvida, a educação. Eu queria que você ficasse à vontade, né, para começar com a gente, para a gente começar essa conversa, uma pergunta que eu tenho me feito há muitos anos. Eu sou professora da escola pública no Rio de Janeiro, do Estado, da rede estadual e da rede municipal. E eu tenho me feito essa pergunta há muitos anos, né? Como é que a gente está no Brasil, como é que nós estamos hoje no Brasil, em relação à construção dessa escola pública, democrática, laica, para todos, em todos os níveis? Tem vários aspectos, né? Essa pergunta e essa provocação. Eu vou começar, né, pensando no que você falou sobre o Anísio Teixeira. Eu defendi uma tese em 2020, cujo tema foi as raízes dos discursos epistemológicos sobre a Base Nacional Comum Curricular. E aí, no segundo capítulo, eu falo um pouco sobre o histórico da educação no Brasil, né? A história da educação no Brasil. E a história da educação pública no Brasil está diretamente relacionada com o processo de construção da democracia no Brasil. Então, eu acho que é importante, e inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Recentemente também publiquei um artigo que é sobre o quanto o homeschooling e a educação domiciliar são radicalmente contrários à democracia.
E aí eu vou tentar ligar esses pontos, né? A ideia de democracia está relacionada, né, com a construção de uma sociedade e a participação desses sujeitos nesses processos políticos. Então, todos os processos, né, sejam eles eleitorais ou de associativismo, todas essas propostas, elas surgem, né, com a ideia de que a democracia é essa coisa viva, em que as pessoas participam e elas apresentam suas demandas e os seus governantes também fazem parte desse povo, né, dessa massa. Quando a gente, então, analisa, né, todo esse processo histórico de construção da educação pública, da ideia de que a gente tem que ter uma educação pública para construir um país, essa ideia, claro que não surge no século XX, né? Mas no século XX e ali no início do século XX ela se torna mais evidente. E aí vem sempre associado a ideia de que a gente tem que criar um sujeito que seja capaz de participar politicamente. E para ele ser capaz de participar politicamente, ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever, ele tem que saber calcular. E bem, ler, escrever, calcular, interpretar muito bem. Muito bem, para ele conseguir acompanhar os processos políticos que envolvem e que vão ter impacto diretamente sobre a sua própria vida. Então, cidadania e educação estão diretamente relacionadas. E aí, quando a gente chega, né, nos anos 80, com a elaboração da Constituição de 88 e com a participação dos movimentos sociais, fica muito evidente que essa escola tem que ser pública e ela tem que ser universalizada. E aí começa, né, esse processo e esse entendimento de que a escola tem que ser para todas e para todos. E aí, né, esse é um momento, assim, muito chave, né, porque os artigos que falam sobre o direito à educação, eles falam que a educação é dever do Estado, da sociedade e da família. Então, o Estado ele tem uma responsabilidade com a garantia do direito à educação. Por mais que a gente viva numa sociedade e num modelo capitalista neoliberal, que a todo momento indica que a gente, enquanto sujeito, tem que ser responsável pela nossa própria vida, nós ainda somos sujeitos que vivemos em sociedade. Enquanto sujeitos que vivemos em sociedade e também num contexto, né, organizacional em que a gente tem relações mútuas, né, de convívio e etc., e que somos regidos, né, também por uma legislação, a gente tem que entender que legislação é essa, que processos são esses, e essa educação é justamente para a gente ter direitos e entender quais são os nossos direitos, né? Tá certo. Você falou da sua tese e tal, não sei o quê, né? Eu li muito sobre o Manifesto dos Pioneiros pela Educação e eu acho que posso estar enganada também, o manifesto é um dos documentos, como o nome já diz, né, pioneiros na construção dessa espinha dorsal do que seria hoje, talvez, o nosso Plano Nacional de Educação, ou na espinha dorsal do que seria um projeto de educação para uma nação, né? Resguardadas todas as nossas características regionais, a dificuldade de se lidar com isso. Eu acho que é um dos documentos mais brilhantes, mais bonitos que eu já li na minha vida em termos de construção da educação. Quando você falou do início do século XX, eu lembrei do final do século XIX, como professora de história, né? Eu sempre coloco a Comuna de Paris também como um movimento muito importante. Se eu não estiver enganada, me desculpem os nossos historiadores de plantão, foi a Comuna de Paris que trouxe para dentro do movimento operário a concepção dos princípios da escola pública, né? Na Comuna, todas as escolas passaram deveriam ser obrigatoriamente abertas para o povo, né? Democraticamente. Ela também deveria ser obrigatória para todas as crianças, gratuita, sustentadas pelo Estado, e deveria ser livre de toda a influência do espírito cristão e da anticiência. Ao contrário, né? Ela deveria garantir, né, a livre difusão da ciência.
tem 152 anos, passamos 152 anos da Comuna de Paris, vivemos agora, final do século XIX, vivemos agora no século XXI, agora, um passado bem presente da nossa história, 4 anos de atraso total, um atraso que se deu diretamente, né, uma perseguição direta à democracia, à cidadania, aos direitos, né, fundamentais conquistados com a Constituição de 88, que você traz para a gente, que foi esse governo que acabou, o governo federal que acabou de passar, inominável, a gente não precisa tocar mais nesse nome. E eu acho, entramos em 2023, né, e que me marca agora, no início desse governo federal, desse novo governo federal, reconhecidamente, e eu aposto nele ainda, né, mas entramos com o MEC, com uma formação ainda trazida do governo passado e colocando em prática a reforma do ensino médio. A anti-reforma do ensino médio, é bom que se diga, não é uma reforma, é a anti-reforma do ensino médio. Eu acho que a gente está muito distante ainda, ou melhor, nós estamos muito próximos do que a Comuna de Paris pregava lá atrás, em 1871, né? Assegurar as condições objetivas para a igualdade social, garantir uma instrução, né, educacional, integral, de forma integral, a que todos têm direito, para todos em todos os níveis, e oferecer a todo estudante uma aprendizagem e formação para o trabalho de qualidade, voltada para a formação para o trabalho, mas onde ele possa escolher que carreira ele quer seguir, de que maneira ele vai seguir essa carreira, né, de acordo com as suas aptidões. Eu acho que a gente está vivendo ainda no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e no município, a contramão desses princípios de lá de trás, da Comuna, dos princípios dos pioneiros da educação, dos princípios da nossa Constituição cidadã. Nós estamos na contramão. É um negócio assim meio inimaginável. A gente devia estar lá na frente, nós estamos na contramão. Antônio Gramsci, né, tem uma outra frase, né? Ele dizia que ele fala do pessimismo da inteligência, eu acho, né? E o otimismo, pessimismo da razão e otimismo da vontade. Não é isso? Acho que é isso que ele fala. Eu confesso que eu estou hoje com um pessimismo da razão em termos da educação nacional, do jeito que ela está sendo conduzida, principalmente porque a reforma do ensino médio e também em função da mercantilização da educação. A gente acabou de ver, publicado nesse mês, e a campanha com certeza acompanhou isso, 6 bilhões de reais, mais de 6 bilhões de reais estão sendo entregues a uma empresa do mercado de capitais, do mercado financeiro, mas uma empresa em educação, especialista em educação. Marcele, essa mercantilização da educação, as corporações empresariais, principalmente as militares, as corporações empresariais e as militares, né? Não tem um pior ali, as duas fazem parte do lado ruim, né? Apodrecido da mesma fruta. Elas hoje são as formuladoras das políticas educacionais para a juventude, em nome exatamente da democracia e do combate às desigualdades sociais. Para você, para a campanha, para quem está nos ouvindo, esses danos que a mercantilização da educação estão trazendo em detrimento da construção da escola pública, né? Gratuita, laica, de qualidade, democrática, interfere, não interfere? É um braço de apoio? Pode ser, pode não ser? Vamos falar um pouquinho sobre a mercantilização? Vamos, mas eu posso voltar só um ponto sobre o que você falou antes? Claro. Eu acho que sobre isso tudo que você falou, né, e para chegar na pergunta, a gente tem que ter uma noção muito clara do contexto em que a gente está hoje em dia, né? A campanha tem um estudo, e aí acho que é importante, eu falei sobre a minha tese, falei sobre o artigo, mas também, e aí estou aqui como representante da campanha, né, mais do que pesquisadora, a campanha
vem lutando desde 2020, desde os anos 2000, que é a sua fundação, pela garantia da escola pública e do direito à educação. E a campanha investe muito em pesquisa, né? Em se manter sempre nessa ponta mesmo de compreensão sobre esses fenômenos e como isso tem acontecido. E aí, nesse sentido, durante a pandemia e nos últimos anos, a gente lançou dois estudos que se chamam Não é Crise, é Projeto, em que a gente analisa as reformas de Estado que aconteceram nos últimos anos. Então, a reforma trabalhista, a emenda constitucional do teto de gastos, tudo isso é analisado da perspectiva do impacto disso na vida das pessoas. E aí, o ponto, né, que eu queria chamar a atenção é por que, né, que parece que a Constituição está desatualizada, por que ela não é cumprida, né? Por que a educação pública, enquanto direito garantido pela Constituição, não é cumprido da maneira como está lá. Porque vão ter vários autores que falam sobre isso, né? A nossa Constituição, embora ela tenha todas essas características da garantia de direito, ela surge num mundo que já estava se tornando neoliberal. E a gente vê, ao longo desses últimos 30 anos, todo esse processo, né, de retirada de direitos, de retrocesso, de precarização da vida dos indivíduos, e isso não é só um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. E aí, quando a gente vai falar de financiarização, é inevitável a gente não contextualizar que esse processo de mercantilização da educação está relacionado com esse contexto. Então, todo esse processo, né, de retirada de direitos, eles não significam só que a gente não tem uma carteira assinada ou que a gente não tem uma garantia aqui e ali. Mas significa que as pessoas, elas têm que correr muito mais atrás, né, do dinheiro, do seu salário, da sua sobrevivência, porque a gente está falando muitas vezes de sobrevivência, quando a gente olha para os dados sobre a renda das famílias brasileiras. Então, a gente está falando de um país com uma desigualdade absurda, em que a maioria da população brasileira recebe um salário mínimo ou menos. Então, todos esses processos, eles significam uma precarização da vida dessas pessoas, que são também as pessoas que precisam, né, e necessitam que seus direitos sejam assegurados para que elas tenham esses direitos. E a gente está falando da educação, da saúde, da alimentação, de serviços básicos, né, que são garantidos pela proteção social. Então, é toda uma engrenagem que faz com que a educação pública não seja mais prioridade. Porque o que está deixando de ser prioridade é exatamente o cidadão brasileiro e o cidadão enquanto sujeito que é digno de direitos. E aí a gente chega nesse processo, né, que está relacionado com a mercantilização da escola pública e com processos de privatização. O entendimento, né, do Estado e da política. E aí acho que é importante pensar, né, sobre o quanto nos últimos anos a gente tem sido estimulado a não se interessar pela política, tão relacionados também com demonizar a política. A demonizar a política, também estão relacionados com esses problemas, né? Com essas questões. O indivíduo isolado, ele não sabe da sua força, né? O indivíduo isolado tem muita dificuldade de cobrar os seus direitos. O modelo democrático e o modelo de participação política, ele funciona a partir da união, da organização desses grupos, né, que se interessam por alguma causa específica para conseguirem pressionar seus representantes para alcançarem alguma causa. E aí, esse processo de individualização e de negação de direitos, ele está relacionado com esse processo de privatização, porque a gente começa a entender que a gente tem que ir atrás individualmente daquele direito, ao invés de entender isso como uma responsabilidade do Estado. E aí tem a ver com um processo de redução do Estado mínimo, de tudo isso que a gente acompanha nos últimos 30 anos, né? Entendendo que o neoliberalismo começou ali nos anos 80, então de 30 a 40 anos. E aí, todo esse processo, né, ele está relacionado com o quanto coisas vitais vão se tornando produto. Então,
quantas coisas da nossa vida que são vitais, por exemplo, o direito de viver, né? E aí a gente está falando de alimentação, de tudo isso, a gente passa a ter isso tudo pago, né? A educação vem como um direito, que é um direito, ela não é um serviço, ela não é uma coisa que tem que ser paga, né? Ela é um direito. E aí a gente assiste, ao longo desses últimos anos, ela se tornando um produto. E um produto que é muito lucrativo, porque a gente cada vez mais olha para as crianças como se elas fossem um investimento no futuro, né? Então, como que fica essa relação se o tempo inteiro estão convencendo de que essas crianças, elas são um investimento e que o serviço que o Estado oferece é muito ruim? Então, a pergunta, né, como que a gente se relaciona com isso, é porque ela deixa de ser vista como um direito e passa a ser vista como um produto. E a gente continua na luta, enquanto campanha, né, enquanto sociedade civil, para que a educação seja um direito, e não só que ela seja ofertada de maneira gratuita, como que ela seja ofertada de maneira gratuita, com qualidade e acessível para todas e para todos. Então, acho que esse ponto ele é fundamental de ser compreendido, porque a gente, com muita facilidade, a gente, assim, né, no senso comum e de uma maneira geral, a gente olha como se fosse, é um serviço precarizado mesmo, o Estado não oferece, não é meu filho que vai estar lá. Então, tem várias justificativas para não ter um interesse pela educação pública, né? Só que entender, e aí a gente vê o quanto a coisa pública é importante, porque mais em torno de 80%, 90% dos estudantes brasileiros, eles estão na escola pública. Essa é a realidade do nosso país. É a escola pública quem forma o cidadão brasileiro, que é isso que a gente estava falando no momento anterior. Então, essa escola, às vezes, é a única instituição que chega em vários territórios do país. Essa visão do Sudeste, da escola precarizada, que não funciona, que pode facilmente ser substituída por um produto mercantilizado, essa não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que, em muitos lugares, a única instituição que está presente é a escola pública. Então, a gente precisa valorizar a escola pública e lutar para que ela seja gratuita. Porque se ela não for gratuita, ela não vai chegar nesse lugar. Ela não vai estar lá para ser garantida enquanto direito. Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a importância da garantia desse direito e do fortalecimento dessa instituição em todos os seus aspectos, que vão desde a infraestrutura, né, que a gente sempre fala no custo aluno-qualidade, até a valorização dos profissionais e também a gestão democrática, garantindo a participação dos estudantes e a formação deles em outros aspectos que vai para além do conhecimento, né, e dos conteúdos, mas também da formação política. Marcele, eu comecei com a sua fala a me entristecer muito, né? Porque por mais que eu além de professora, eu atuo com assessoria parlamentar há alguns 25, 26 anos. Acho que 26 anos, sei lá. E estudei muito o orçamento. Durante todo esse tempo, o orçamento tanto no município, na cidade do Rio de Janeiro, como no estado. A realidade que você traz para a gente é a realidade que eu vivi dentro de um gabinete, de uma sala, né, observando o orçamento. Então, assim, me entristece muito, como profissional de educação, quando eu estou na escola e tento dialogar com os meus pares, mas também com a sociedade, com as mães dos nossos alunos, quando elas chegam e falam assim, eu vou tirar daqui e vou colocar na escola privada da tia Formiguinha, lá da rua. E você tenta dialogar com ela sobre a qualidade da educação que você está tentando ofertar na sua escola, que não é diferente daquela da tia Formiguinha, mas não por uma responsabilidade do profissional que está ali, do professor, né? Mas sim de todo um sistema que trabalha durante décadas como um projeto, como você coloca, né? Não é a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Uma célebre frase também de um outro cara fantástico, Darcy Ribeiro. Então, assim, a crise que a gente vive de esvaziamento da escola pública é um projeto político que vem ao longo dessas 3 últimas décadas, como você colocou,
que está diretamente ligada, né, a toda a população, ao nível e à qualidade de vida de toda a nossa população, e aonde mais a gente precisa da escola pública, né, formando consciência, formando o cidadão, formando os nossos alunos para interferirem na sua própria realidade, tentando transformá-la, é onde a gente mais vê o Estado abrir mão desse dever, né, e entregar para essas, hoje, cada vez de forma mais galopante, milhões, bilhões de verbas públicas que deveriam estar sendo investidas no que você colocou, formação de professor, qualidade, infraestrutura da escola. A pandemia mostrou isso para a gente. Né? A pandemia mostrou para a gente que a gente não tem aparato de internet digital. Durante 2 anos, praticamente, as escolas ficaram fechadas. Grande parte, 80% desses alunos, tem pesquisa que fala sobre isso, 70% dos alunos não tiveram nenhum tipo de acesso à educação, nenhum tipo de acesso a nenhuma atividade. Né? Porque nós temos alunos no Sudeste, principalmente, né? Que moram numa casa de um cômodo, se alimentam na escola. Se não tem alimento, muito menos internet. Né? Então, assim, mostrou o quanto que o Brasil, em termos de políticas públicas de educação, a pandemia, está atrasado e que a gente espera que comece a mudar os rumos disso, né? Que esse novo governo federal comece a enfrentar de verdade. Parece que já tem um programa com verba destinada, a digitalização das escolas, né? Essas coisas todas. Quando eu falo para você Você também tocou num assunto, né? Que eu vou falar muito rapidamente agora, para não tomar seu tempo. Quando você falou da mercantilização e tal, não sei o quê, do poder... Eu coloquei, né? Trouxe para cá a questão das corporações empresariais e militares. Você tocou num assunto que eu vou aprofundar um pouquinho, que, para mim, ao contrário, né, do que a verba que está sendo entregue a essas empresas. E essas empresas, ao contrário, né, de ajudar a gente a construir uma educação pública verdadeiramente de qualidade, para mim, esses grupos empresariais eles estão a serviço da criminalização da pobreza. Eu acho que você falou um pouquinho mais, e principalmente, além da criminalização da pobreza, eles fazem isso negando o direito a essa educação de qualidade. É mais ou menos assim, o lucro a serviço da privatização da educação pública. O lucro acima de tudo. Quando a educação vira mercadoria, né? Quando os nossos alunos os nossos profissionais viram objetos, porque eles estão sendo negociados ali, né? Nós estamos deixando de construir, infelizmente, uma educação pública, uma nação soberana. Eu acredito que... Eu sou paulo-freireana, eu deixo muito claro isso toda vez que eu estou conversando com alguém. Eu acredito realmente que se a educação pública, né, não for a mola propulsora da construção dessa sociedade que a gente gostaria de ter, sem ela, principalmente, a sociedade vai se modificar, né, Marcele? O lucro a serviço da privatização da escola pública. Você quer falar alguma coisa mais sobre esse tema? Então, acho que é importante assim, entender que esses processos de privatização eles não começaram há 4 anos atrás. Sim, claro. Eles acontecem já há bastante tempo, né? Então, assim, acho que desde o primeiro governo Lula isso já é uma coisa que já vinha acontecendo. E a abertura para as fundações é um processo que foi feito pelo próprio MEC, na gestão do Haddad. Então, se recuperar a história desse processo, isso vem já de bastante tempo. Agora, nesse momento, a gente vê isso só ganhando força. Então, quando a gente fala agora do 3º mandato do Eduardo Paes, ou quando a gente fala, né, da composição do Ministério da Educação e a presença dessas organizações nos comitês de gestão, né, ou então de controle social, como é o caso que você tem mencionado sobre os bilhões que estão indo, né, para a digitalização e processos de conectividade, compra de equipamento. Isso não começou ontem, né? E aí outro ponto que eu acho que é importante frisar é que a gente não pode deixar de falar desses últimos governos. Claro. Eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar não só o nome deles, como tem que explicar os processos que aconteceram desde 2016, desde o golpe, né? Então, a gente viu o esvaziamento do Fórum Nacional de Educação, a gente viu processos, né, de esvaziamento de participação da sociedade civil na garantia do direito à educação. Então, todos esses espaços, eles deixaram de serem
deixaram de ser acessíveis, né, para a sociedade civil de uma maneira geral. E aí, quando você fala, né, sobre a falta de infraestrutura em relação à internet, existe um conceito que é o de soberania digital. O Brasil não tem soberania digital e muitos países do mundo inteiro não têm soberania digital. Por quê? Porque a distribuição da internet é feita por alguns países para o resto do mundo todo. Se os Estados Unidos decidirem cortar o envio de internet para o Brasil, a gente não tem internet no país todo. A gente não está falando só de ter um equipamento ou de ter uma região sem internet, alguma coisa assim. Os nossos servidores não ficam no país. Então, isso é um processo, assim, muito complicado e que tem sido muito discutido, né, sobre o quanto isso está relacionado com a soberania dos países. E aí vem outro aspecto que, durante a pandemia, a campanha falou muito e a gente continua falando, que está relacionado com a privacidade de informações e de dados, que combina, né, com a ideia de soberania. Quando a gente fala de estudantes e de levar equipamentos e conectividade para as escolas, a gente tem que perguntar que conectividade, que equipamentos e que aplicativos a gente está levando para dentro da escola. Essa discussão, desculpa, Marcelo, te interromper, um pouco dessa discussão a gente fez aqui no Rio, na pandemia, porque o governo estadual queria, e o municipal, queriam empurrar para a gente, goela abaixo, plataformas que nós não tínhamos a menor noção de onde vinha, quem era, quem fazia, quem construía. Exatamente. Então, e aí, assim, existem outros processos também, porque às vezes o Estado ou a instituição, a escola ou a universidade, ela desenvolve todo um sistema para garantir, né, a segurança dos dados, das informações e tal. E aí o usuário vira e fala assim, mas é muito mais fácil usar o do Google. É realmente muito mais fácil, porque eles têm uma capacidade de investimento e de criação de plataformas ou de instrumentos que não se compara ao que a gente tem capacidade, às vezes, de fazer. Hoje em dia, isso já melhorou muito, mas ainda... E aí vem esse problema, porque, por exemplo, tem várias universidades que têm servidores que o servidor ele tem o e-mail institucional, mas ele não usa o e-mail institucional. Porque ele é lento ou porque ele realmente não se familiariza, ele está acostumado a usar o dele pessoal. Só que aquelas informações, elas estão sendo distribuídas numa nuvem que você não tem acesso. E quando a gente pensa em outros países, ninguém faz isso. Todo mundo usa o seu e-mail institucional. Então, existe uma questão relacionada com segurança de dados, com todos esses processos que também não tem sido discutida. Quando a gente está falando desse processo de inovação, né, e de trazer isso para a escola, a gente tem que pensar muito sobre o que está indo e como está indo. E aí a gente tem destacado também a importância de uma educação digital crítica, porque não basta, e aí a gente observa, né, programas, agora o FUSH, o fundo, né, que vai esse recurso, tudo isso. E também voltado para que outras populações e territórios também tenham acesso, né? A gente está falando de populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, populações do campo. Mas como que esse equipamento chega lá? Como que esse estudante ou essa família ele recebe esse equipamento e ele toma conhecimento sobre como que aquilo funciona? Porque a maioria dos brasileiros não sabe como que as redes sociais funcionam. Com certeza. Não sabe que uma empresa é dona de quase todas as redes sociais que a gente acessa. Então, não é uma questão também, né, e aí para deixar isso muito claro, de eles são inferiores, eles não sabem usar e eles precisam de uma educação digital. Longe disso, todo mundo precisa de uma educação digital, porque a maioria das pessoas não sabem o que usam, nem como usam e qual a função, como que aquilo é usado pelas empresas que vendem esses produtos. Posso confessar que eu não sei. Eu sou uma analfabeta digital por completo. Não tenho a menor ideia. A gente é usuário. Sim. A gente não está nessa outra ponta que é o desenvolvedor ou que é a empresa, né? Só que essas empresas, elas têm lucro, como você lembrou. Então, quando a gente viu no início do ano, a campanha acompanhou, né, o processo desde algum tempo, né? E no ano passado a gente entregou o relatório ao governo de transição sobre violência às escolas.
a gente já destacava que o relatório foi entregue pelo professor Daniel Cara da USP, a campanha participou, eu participei, a Andressa participou e várias outras pessoas contribuíram. A campanha, esse relatório, ele traz justamente essas informações sobre o quanto a violência e o ódio, eles fazem com que esses algoritmos se movimentem. E o quanto isso não tem sido restringido, nem observado, nem monitorado. E aí vira o ano e a gente vê esses ataques acontecerem no primeiro semestre. Então a gente precisa não só do debate sobre o financiamento ou sobre a distribuição de equipamentos e conectividade pelo país, como a gente precisa de um debate sobre legislação, monitoramento e uma educação digital crítica também dentro desses processos, porque essa é a realidade do nosso mundo. E as pessoas não entendem que nem todo conhecimento difundido por essas redes, e aí a gente chega nas fake news, eles são verdadeiros. Que nem todas essas pessoas são confiáveis. Então, existe todo um processo, né, de desmobilização, ou então de fazer com que as pessoas comecem a duvidar daquele conhecimento que elas já tinham adquirido. E aí, quando eu falo, não é pra gente esquecer desses últimos anos, o que a gente assistiu foi exatamente o uso da internet e dos aplicativos para a organização política e para definir os rumos da política no país. Então, se a gente não... E essa educação, tudo isso que a gente está falando, né, mercantilização, educação e tecnologia, garantia de direitos e escola pública, passa por esses temas, porque a escola pública, ela também, não falando apenas dos conteúdos, né, mas não é apenas colocar a escola pública no mundo digital, mas é também colocar a escola pública como aquela que vai garantir o direito a uma educação, que é uma educação que prepara o cidadão para o mundo digital. E aí não é tão simples, não é só colocar mais uma coisa no currículo, não é só distribuir mais um equipamento ou só puxar mais uma perna de internet em determinado lugar. É um processo muito complexo que exige um debate muito sério da sociedade brasileira. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Esses 6 bilhões, 6,6, né, bilhões que foram entregues à Fundação Lehman, parece que vem... Acho que 3 bilhões ou 2 bilhões, não me lembro agora certo, vem do projeto de conectividade, não é isso? Sim, então, tem vários... Vocês têm... É isso que eu ia te perguntar, se vocês têm alguma informação falando, né, desse cuidado com a qualidade, com o monitoramento, né, como vai ser empregado, como pode ser desenvolvido esse projeto de conectividade para as escolas. A gente entrega... para mim, assim, entregar a chave do galinheiro na mão da raposa. Se a gente não tem o controle, né, a gente não sabe quem é que está controlando. Ninguém sabe. Né? Aí a gente vai e entrega para a maior fundação empresarial, educacional, né, a chave do cofre, 3 bi que vão sair dessa área para essa área. Né? Aí a gente volta um passo atrás. Vamos voltar uma casa e depois eu conto a outra parte. Desculpa. Quando a gente fala da influência dessas fundações, né, e principalmente do papel que a Fundação Lehman tem tido, não só o Grupo Lehman, de uma maneira geral, que se distribui em vários grupos que tem no país, não é uma demonização gratuita, porque parece que é uma implicância, né, do tipo, o Grupo Lehman é agora o principal inimigo da educação pública no Brasil. O Brasil, assim, Mas é um deles. O Brasil, de uma maneira geral, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de 5 mil municípios, 26 estados e o Distrito Federal. 5 mil municípios e alguns outros que eu não sei o número exato. E aí, a gente está falando da necessidade de corpo técnico preparado para lidar com uma legislação que é bastante complexa em todas essas localidades. E aí surgem essas fundações e essas empresas que oferecem todos os tipos de serviço para desbloquear fundo ou para conseguir acessar um recurso aqui, outro ali, para conseguir fazer parcerias público-privadas e por aí vai. E aí, ao longo desse tempo, né, o que a gente observa
é uma presença, uma forçação, né, para começar a participar desses espaços de tomada de decisão. Então, não é só uma aproximação, é inclusive colocar dentro do corpo técnico, dos cargos de confiança e etc., pessoas que são desses grupos. Consequentemente, essas pessoas têm acesso a dados do Estado que não estão disponíveis para todo mundo. E que mesmo pela lei de transparência, a gente não consegue acessar. Porque muitas vezes você vai conseguir um microdado, ou você vai conseguir uma informação que está pela metade, aí você tem que juntar várias para chegar naquela informação final. E com o capital e a capacidade, né, de desenvolvimento de pesquisa, de participação, de organização, de obtenção de informações, eles acabam tendo informações privilegiadas e acabam preparando, né, documentos ou projetos ou o que seja para entregarem ao governo que já fazem parte do trabalho que o corpo técnico do governo deveria ter feito. Nesse sentido, quando a gente fala em 6,6 bilhões para a educação, isso é o que a gente tem mapeado pela legislação que está disponível no momento, né? Quer dizer que a raposa está com a chave de 2 galinheiros. Porque a gente não sabe quais são as outras. A gente não sabe, não é que a gente não saiba. A gente entende que essas são as principais legislações que estão relacionadas com isso. Mas não existe um corpo, por exemplo, a campanha não tem um corpo técnico jurídico debruçado sobre a legislação nacional, sobre os projetos de lei que tem para passar. Porque da mesma forma que surgiu o decreto da estratégia e a Mega Edu, né, da estratégia e do comitê gestor do FUSH, e a Mega Edu, ela ganha esse espaço privilegiado, essas pessoas têm condições de proporem decretos, projetos. A gente não sabe o que está na manga, como que isso funciona, quais são os novos passos, né? O que vai vir pela frente. Então, assim, qual tem sido, então, a estratégia da campanha? Da campanha e das organizações que se somam à campanha nesse processo, porque a gente não está fazendo isso sozinho. A gente tem solicitado, né, através de ofícios ao Ministério da Educação, a participação nos espaços que são possíveis. A estratégia que foi lançada na semana passada, se eu não me engano, das escolas conectadas, ela tem um comitê que vai ser praticamente o comitê gestor da estratégia. E não tem um representante da sociedade civil. A gente enviou ofício solicitando a participação. Então, o que a gente tem observado é também que esses espaços não são tão democráticos. São atores específicos do governo, como o Ministério, né, das Comunicações, ou então o próprio Ministério da Educação, a Casa Civil, que participam. Mas, assim, ou os órgãos técnicos, né, como a Anatel. Mas e cadê a sociedade civil? Se a estratégia é para a educação, se é para a escola, onde está, né, a comunidade e o campo da educação que vai receber essa política? O quanto a gente sabe se essa política está adequada às necessidades das escolas do país? Não é simplesmente... São anos de não desenvolvimento dessa política, né? Porque o mundo não se digitalizou durante a pandemia. Então, assim, e aí, de repente, a gente, sem diálogo nenhum, decide fazer um investimento monstruoso, porque algumas dessas legislações e programas já existiam antes da pandemia. E não foram colocadas em prática. E agora a gente quer juntar todas elas, que vai desde o FUSH até que é direcionada, né, para a educação quilombola ou para a educação indígena, formando todos esses recursos juntos. De repente, a gente quer em um ano ou desbloquear tudo e colocar tudo para funcionar sem ter entendimento de como vai funcionar. E aí vem um outro fator. A gente tem que pensar, enquanto esses equipamentos se tornam obsoletos, na manutenção desses equipamentos, no tipo de internet que vai para cada um desses lugares. Qual vai ser o modelo, se vai ser satélite, se vai ser cabo. Tudo isso tem que ser dialogado com os territórios que vão receber, com os estados e com os municípios. E a gente não está vendo essa conversa acontecer, né? Além de incluir os estudantes, os professores, os gestores, todo mundo. Marcele,
eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai rir ou chorar. Eu não sei como é que a gente vai sair desse labirinto aí que você está colocando na questão da conectividade, né? Das escolas, da educação. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos lutando desde 2011, por exemplo, para climatizar as escolas no nosso município. Sabe o que acontece? Foi comprado, temos 1.500 e poucas unidades de ensino entre escolas, creches e educação infantil, EDIs, né, que chama. Foram comprados centenas de aparelhos de ar-condicionado. Alguns foram instalados, mas não funcionam. Outros não foram nem instalados. Sabe por quê? Porque a rede elétrica dessas escolas é velha e não comporta. Você imagina, aqui no município, 1.500 escolas, você trouxe os nossos dados, 5.000 municípios, né? Mais de 5.000 municípios. Eu fico muito preocupada, sabe, Marcelo, porque a gente fica falando assim, a luta em defesa da educação, e para mim tem uma questão nessa discussão que é central, que é a vontade política, de verdade, de fazer acontecer. Né? Eu também já estou um pouco, não cansada, não vou me deixar vencer, tenho muito tempo de luta pela frente, mas fico muito triste, porque a gente sabe o caminho, os governantes sabem o caminho, alguns, como o atual governante, o presidente Lula, já esteve no governo 2 vezes, sabe o caminho, né? Mas no seu 3º mandato, infelizmente, a gente não pode deixar de dizer os nomes, né? O MEC é formado inicialmente, acredito que continue, né? Com grande parte da estrutura do governo passado, do governo fascista passado. Na reforma do ensino médio, a equipe que está, não só aquela equipe que gerou o programa de governo, né? Mas aquela primeira, mas a equipe que está no MEC tocando a reforma do ensino médio, a implementação do novo ensino médio, sem representantes não só da sociedade civil, mas das universidades públicas. Inclusive, eu quero falar aqui, dar os parabéns ao Daniel Cara, em nome de todos vocês, porque eu assisti a uma audiência pública, logo no início, quando começou a discussão e o movimento, né, das universidades, das redes de ensino no Brasil inteiro, pela revogação do novo ensino médio, principalmente as públicas, né? E eu vi a defesa do Daniel Cara nessa audiência, e brilhante, né? Desvendando tudo, só não vê quem não quer, só não sabe o caminho hoje. O governo Lula só não sabe o caminho hoje para construir, de fato, enfrentar toda essa situação, esse estado, né, de coisas que você traz, se não quiser. Né? E assim acontece no Rio de Janeiro, município, estado também. Ainda um pouquinho sobre essa questão do financiamento, né? Eu vou insistir nessa história do financiamento com você, porque eu acho que é a raiz também. Quando a gente fala em qualidade de educação, a gente tem que falar em financiamento, que é a obrigação e dever do Estado. Né? Na luta do Fundeb, vocês também, a campanha teve uma atuação pontual e muito necessária, expressiva ali, né, na defesa das verbas públicas contra as parcerias público-privadas, por exemplo, principalmente na educação infantil, né, que é hoje, as PPPs, né, na educação infantil, a partir desse novo Fundeb de 2020, foi também muito atacada, foi também assim, muito precarizada, né, assim, tão de olho ali naquela verba. Né? Continua sem regulamentação essas parcerias público-privadas, porque até onde eu estudei, até onde eu acompanhei na assessoria, né, que eu exerço, o Fundeb foi criado em 2020, o novo Fundeb, sem regulamentação das parcerias público-privadas. E se continua sem essa regulamentação, por quê? Se não quiser, não responde, não tem problema. Assim, né, acho que... Vamos lá. A campanha, quando participou, né, no processo de aprovação do novo Fundeb em 2020, acho que só
recordar que não foi muito pontual, a gente pressionou muito. Muito, desculpa, o pontual, eu retiro o pontual. Vocês foram fundamentais naquela pressão. Eu acompanhei toda essa discussão. A gente trabalhou muito e a gente convocou, assim, os professores, a rede da campanha, para realmente atuarem nesse processo e entenderem a dimensão do problema que a gente poderia ter criado e que, felizmente, né, a gente conseguiu evitar uma série de retrocessos. Sobre regulamentação, né, de parcerias público-privadas, por mais, assim, mesmo que não seja relacionada ao Fundeb, né, existe uma brecha muito grande que está relacionada com os municípios, né, e como que os municípios eles têm abertura para fazer legislação. Isso é um tema que vem sendo debatido por quem estuda isso já há um tempo. Então, porque assim, o governo federal ele tem, né, toda uma série, é mais acompanhado e etc. O estado também. Mas os municípios são essa fragmentação, né, como que eles ficam assim perdidos. E aí, pensar nessas parcerias, eu acho que é importante pensar também na responsabilidade dos municípios com a gestão desses recursos. Porque a ideia desses recursos é de criar infraestrutura e de criar condições para a garantia do direito à educação. E aí, tudo tem sido feito, né, para garantir que esse recurso vá parar na escola. Então, toda a luta da campanha no Fundeb, e aí vem agora a próxima etapa, que é a luta pela regulamentação do custo aluno-qualidade, que não é uma padronização, apesar do que dizem, é o mínimo. A gente vem falando sobre a importância de garantir um padrão de... Não é um padrão de qualidade, porque também, senão volta para a ideia de padronização. A ideia é que as escolas, elas têm que, dentro dos seus contextos, né, elas terem o mínimo. E aí, essa também é a responsabilidade dos municípios. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem que pensar qual é o mínimo que esse recurso tem condições de garantir. E aí, esse mínimo, muitas vezes a gente está falando, né, de isso que você falou, a climatização da sala de aula, das condições dessa escola. E aí, durante a pandemia, o Brasil descobriu que as escolas não têm banheiro público, não tem banheiro, né, que é um banheiro por escola pública. Quando tem o banheiro, quando o banheiro tem água, então por aí vai, né? Que tem escola que não tem janela, que por questões de segurança ou por várias outras questões, essa escola não tem janela, ou as janelas que tem, elas são fechadas, elas não abrem para ventilar. Então, assim, todos esses investimentos, eles estão relacionados com essa melhoria e com essa garantia da qualidade dessa educação. Então, as parcerias público-privadas, né, são processos de privatização que acontecem através de mediação desse recurso. E aí a gente tem que pensar nessa infraestrutura em como o dinheiro, o recurso do Estado vai parar na escola e vai garantir essa educação para o estudante, né? Eu vou um pouquinho mais fundo. Eu acho que é a privatização no seu sentido mais... Eu não ia dizer cruel, mas não é isso. Mais pueril, sabe? Assim, mais simples. Porque é a entrega do prefeito da cidade, ele está entregando, ele está privatizando a sua administração, ele está privatizando o seu trabalho, ele está lavando as mãos, falando assim, ó, né, toma aqui, você vai fazer isso. Essa semana, esse mês de setembro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, por um processo lá da secretaria, ele fez um chamamento público de seleção de organizações da sociedade civil, que agora não é mais OS, nem ONG, nem OCIP, é Mirosk. Acho que é um negócio desse, Mirosk, né? Um nome meio esquisito. Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos para a celebração do termo de colaboração de 760 milhões de reais, cujo objeto é oportunizar a apresentação de proposta de intenção de credenciamento de vagas na modalidade de creche.
atendendo, visando o atendimento educacional e nutricional das crianças. 700 milhões que deveriam estar sendo investidos nas merendeiras, contratando, né, servidor público, merendeira, cozinheiro escolar, merenda de qualidade, com rigor, com controle dessa qualidade, tá certo? Abrindo mais vagas em creches. E aí o prefeito da cidade está investindo em passar a educação infantil definitivamente para a administração. Não parou por aí, não. Isso foi um negócio só, teve outra. Tem uma que é pior, para mim acho que é até pior. Também agora, em setembro, né, mais 15 milhões, o contrato inicial era de 13, para vigorar até 23, mas passou para 24, tem um aditivo de mais 2 milhões, ou seja, 15 milhões, sem exigibilidade de licitação, contratando uma fundação Falcone Construtores, você deve conhecer a Falcone, faz parte da defesa aí do grupo do grupo Lehman, que faliu as lojas americanas, eles fizeram lá, né, consultoria e tal. Esses 15 milhões é para acompanhamento das gestões escolares. Eu posso estar enganado, né, mas o cara está dando 16 milhões para fiscalizar, acompanhar o que as direções das escolas estão fazendo. Isso, para mim, também pode parecer interferir diretamente na gestão da escola, né, na autonomia daquele corpo diretivo, enfim. Eu acho que essa questão da privatização da educação esse momento que a gente vive, embora isso não venha de agora, eu acho que é um dos mais principais, é o momento principal onde a educação, ou ela vai definitivamente deixar de ser um dever direto do Estado, obrigação direta do Estado, e ele vai passar para a iniciativa privada a título de estar oferecendo, né, a qualidade, controlar as empresas, como eles dizem que vão fazer, né, e passando a sua atividade, que deveria ser de gestor da educação, né, para a iniciativa privada. Isso para mim é muito grave, sabe, Marcelo? Isso para mim enfim, eu acho que a gente tem que lutar muito por isso. Sabe? Eu acho que a gente não pode perder a esperança. De jeito nenhum. Não só perder a esperança, como a disposição mesmo de fazer frente. Porque todos esses processos, eles são para parecer que a gente tem pouca capacidade de bater de frente com o Estado e com essas empresas, e agora a sua versão, né, que vem interferir na educação pública brasileira, que é através das fundações, porque empresas significaria privatização descarada, né? Então, vem por esses outros meios. E aí, assim, eu acho que é importante isso que você falou, dos prefeitos, das prefeituras e das gestões, de entenderem que esse é o trabalho deles, né? Eles foram eleitos para isso. Eles não podem terceirizar o seu... Eles são síndicos, pô, vamos combinar, né? Os caras são síndicos, eles quiseram, né, ser o prefeito da cidade. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro diz que ama a cidade. Eu amo carioca, eu amo cidade. E odeia servidor público. Odeia a educação municipal. Porque a única coisa que ele não faz com o secretário dele, tem um nome no diminutivo, que eu esqueci agora, é o Ferreirinho. É o pequeno Renan. Eu não queria falar, mas... Né? A única coisa que eles fazem é exatamente terceirizar a função deles. Né? Enfim. Mas isso está relacionado com esse processo de que os servidores, eles se unem numa classe e eles reclamam. E eles dão trabalho, certeza. Porque eles exigem, porque eles têm direitos, porque eles são concursados. Eles não podem ser demitidos. Então, tudo isso, né, que está relacionado com não só com a segurança da carreira, mas também com a garantia de uma estabilidade desse profissional e de um sistema estável também, vem sendo aos poucos destruído, né? Porque você desiste dos concursos para fazer contratações temporárias, e aí passa também e aí as contratações temporárias têm medo de ser demitida,
e aí não entra nos movimentos de educação, e aí não tem força para lutar da maneira que o professor concursado, com uma carreira estabelecida, tem, né? Com certeza. Eles nos odeiam, mas a gente não vai, como diria um amigo meu, entregar a goiabada na primeira gargalhada. A gente vai continuar lutando. Então, Marcele, a gente está no mês de outubro, onde a gente comemora o Dia dos Professores. E eu, como professora, nível superior, estou no último nível do meu plano de carreiras da rede estadual, de professor da rede estadual, nosso PCCS. Tenho 29 anos de atuação nessa rede, mas não estou excluindo nenhum profissional de educação. Eu não ganho de salário líquido R$3.000. Tá certo? Acabamos de passar por uma greve, né? A rede estadual manteve uma greve, deflagrou uma greve, que a gente lutava pela implementação do Piso Nacional do Magistério. No Rio de Janeiro, no nosso plano de carreira, nós temos, acho que são 9 níveis, e o vencimento básico até o mês passado era de R$1.300, muito abaixo do que seria o valor do piso nacional, mesmo proporcionalmente, né, a carga horária. É um absurdo a gente completar mais um ano, mais um dia de professor, né, mais um momento desse de homenagem aos professores, sem nenhuma valorização profissional, valorização salarial. O governo estadual, ele inclusive deu um golpe na gente, nos professores, né, a partir dessa greve. Ele deu uma complementação salarial para os 3 primeiros níveis, e esses 3 primeiros níveis passaram, então, a receber proporcionalmente o piso salarial, o piso nacional do magistério. Do nível 3 em diante, ou do nível 4 até o nível 9, nós não tivemos 1 centavo de reajuste, e ainda porque ele diz que nós já recebemos o piso. Ele começou a tratar o piso como se fosse um teto, né? Ou como se o teto fosse o piso, apenas isso, desrespeitando totalmente um plano também construído numa greve na final da década de 80, com muita luta, com muita dedicação dos colegas, né? Como é que você vê, como é que está esse debate hoje do piso nacional do magistério? Você tem alguma informação sobre esse debate do piso nacional do magistério que possa estar rolando também por dentro do MEC, dentro do Congresso, né? Como é que está? Porque a sensação que eu tenho é que também falta legislação. Tem uma lei que fala do piso nacional, mas falta uma legislação que obrigue os estados e os municípios, por exemplo, né, a implementarem, respeitando os planos de cargos, respeitando as carreiras, a formação, né, docente, todos esses itens que fazem parte, né, da nossa valorização. Se não há uma legislação mais específica, se não há, por enquanto, no cenário nacional do novo MEC, desse governo federal, do governo Lula, né, se não há algum trabalho sendo feito nessa direção, né, de que exija que os governos municipais e estaduais venham a cumprir com a legislação federal. Por quê? O que está faltando, né? Acho que tem uma questão que está relacionada com a autonomia dos estados, né? Então, a lei do piso existe nacionalmente, falta esse cumprimento. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, eu participei de uma audiência em que o representante do CEP falava como que o recurso da complementação tem sido usado, né? Que não é para a área de educação. Então, isso é um problema, porque o recurso da educação, por lei, aí teve inclusive, né, o Ministério Público, acho que faz uma intervenção exigindo que esse recurso passe aí para a educação e também exigindo que paguem o retroativo. Não sei como ficou isso ao final da greve, como que se resolveu. Ficou que os professores tiveram salário zerado até agora, esse mês de outubro, setembro, agosto, né, os meses de greve foram descontados e dezenas de milhares de professores tiveram seu salário zerado nesses meses. Descontado. Foram somos punidos. Uhum. Então, e aí, dentro, né, da política de financiamento, a campanha vem há muito tempo, e em todas as suas falas, em todas as suas incidências,
colocando a valorização dos profissionais de educação e o cumprimento do piso salarial como uma necessidade para a garantia do direito à educação de qualidade. E em relação a ter uma legislação, eu não tenho conhecimento sobre uma legislação que obrigue a fazer esse pagamento, mas imagino que tenha alguns problemas, né, em relação à autonomia dos estados e como que cada estado mobiliza os seus recursos e as complementações. Mas acho que não era necessário uma lei nacional que tivesse a obrigatoriedade de pagar o piso, se já existe a lei do piso. E se existe, por estudos e mais estudos, a correlação entre a garantia da qualidade da educação e a valorização profissional. Então, isso não precisa... É o que a gente vem falando, né, desde quando a gente começou aqui a conversar. Não tem... já está especificado na lei, né? Então, os estados eles não tinham que fazer mais do que a obrigação deles do que pagar o piso salarial. E aqui no Rio de Janeiro é uma situação, né, bastante complicada a relação do estado com a complementação e também, de uma maneira geral, né, o Rio, por exemplo, pelo que eu lembro, é um dos últimos estados, se não entregou, né? Porque, em relação ao plano estadual de educação. Então, assim... Não temos ainda. Não tem. Eu acho que é o único estado no país que não tem, né? Foi arquivado na LERJ e ficou por lá. Então, assim, isso indica, né, a pouca disponibilidade do governo estadual de dialogar, né, com os profissionais de educação e com o campo educacional de uma maneira geral no estado, o que inviabiliza realmente as lutas, né, desses profissionais. Como você falou, vocês foram punidos. E aí demonstra... eu não sei se é vontade política, porque a vontade pressupõe que o indivíduo ou o sujeito ele tem que ter interesse, porque a gente está falando de dever, né? Então não é a vontade de cumprir ou de não cumprir. E também não é negligência, porque não é uma coisa que ficou ali esquecida e alguém esqueceu de executar. É realmente assim, o que o Estado escolhe ou não investir. E ele tem escolhido não investir em educação. São escolhas políticas. São escolhas políticas, não vontade política. E aí escolha pressupõe realmente uma racionalidade no processo em que eles olham e pensam, né? E a gente, pelo que eu lembro, né, no caso do Rio de Janeiro, foi isso. Investir em aparato de segurança pública ou investir em educação. E o investimento feito foi em aparato de segurança pública. Não foi em educação. E o recurso da complementação, ao invés de ir para a educação, estava indo para essa outra área. O que demonstra a escolha desse governo e em outros momentos, né, como esse recurso foi utilizado, demonstra a escolha de não pagar o mínimo. Aí vem a próxima pergunta que eu te faço. Que a gente está aqui num processo, né, de troca e eu também aprendo. Se tiver a lei do mínimo que obrigue os estados a cumprir, o Rio de Janeiro vai encontrar um jeito de não cumprir. Está ouvindo isso, Roberta? Olha só, a gente traz uma companheira aqui para falar sobre valorização da escola, sobre a luta, né, em defesa da educação. Ela está dizendo que o Rio de Janeiro não vai, mesmo que tenha a obrigação de fazer, porque já há uma lei federal, né, já deveria ser, já é obrigação do governador fazer isso. Vocês não vão cumprir. Roberta, dá um jeito nessa história. Pô. Porque é uma escolha. Ele enquanto gestor, né, do Estado, ele tem feito uma escolha. E a escolha dele não é pela educação pública. A gente vive no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, berço, né, do bolsonarismo, do neofascismo. E esse governo, ele é uma consequência também, né, do que o antecedeu, que era ligado a isso. Nós passamos, e outros também, né, antes de o Witzel, o governo do Sérgio Cabral, não, o governo do Pezão, foi o que mais, um dos que muito investiu em segurança pública, principalmente nas bombas que foram jogadas, centenas, dezenas de bombas que foram jogadas nos servidores quando foram para a LERJ lutar por seus direitos, né? Por seus direitos, por seu salário, por sua valorização
dentro desses servidores, a maioria dos profissionais de educação. Marcele, a gente está chegando no final. É uma pena. Eu queria ficar aqui com você mais o resto do dia conversando. E a gente vai ter que encerrar. Queria que você usasse aí o tempo que você quiser dispor e fazer as suas considerações, né, para quem está nos assistindo, principalmente nosso público que é de educadores, né, de profissionais de educação. E ficar à vontade. E te agradecer mais uma vez pela presença, pela participação. Eu que agradeço. Eu acho que o mais importante é a gente não achar que está vencido. Porque esses processos todos são muito assustadores e muito agressivos. E eles têm cercado por vários aspectos para a gente sentir que a nossa participação e o nosso desejo de mudança, que eles não têm espaço, né? E que o jogo está ganho. Só que o jogo não está ganho, o jogo continua sendo jogado. E agora vem uma etapa que é muito importante, que é a Conferência Nacional de Educação e as conferências estaduais. E é um momento fundamental para que os profissionais de educação, gestores, participem e coloquem realmente as suas pautas, as suas demandas. E a garantia da nossa participação nesses espaços é uma frente de atuação contra esses processos e contra esses atores que têm tomado conta desses espaços, né? Então, fica o convite, né, para as pessoas participarem dessas próximas etapas, se inteirarem também sobre os espaços de participação que existem. Aqui no Rio, por exemplo, tem o Fórum Estadual de Educação. Então, com a recomposição do Fórum Nacional de Educação, os fóruns estaduais assumem um novo fôlego. Então, é importante a participação nesses espaços. Além dos espaços informais que a gente participa, né? Os espaços formais são aqueles que vão permitir que as demandas cheguem aos tomadores de decisão, né? Então, e aí fica o convite para participar dessa etapa. Então, o endereço da campanha é campanha.org.br. No nosso site tem todos os projetos que a campanha realiza e também a incidência política, os materiais de incidência política. Então, tem uma página só sobre os documentos do Fundeb para entender, né, o que é e também como que foi a luta pela garantia do novo Fundeb, como que a campanha participou no Fundeb nas diferentes versões, e também sobre o custo aluno-qualidade, tudo isso que eu falei aqui, né? E tem notas, tem publicações, estudos, a gente tem uma série de estudos que é muito interessante, que é o Infâncias e Adolescências Invisibilizadas, que toca em todas essas questões, né? Então, na garantia do direito à educação para populações indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes em situação de rua, reforma agrária, agricultura familiar, migrantes, em contexto, né, de violência urbana. Todos esses estudos estão disponíveis no nosso site. Tem um podcast também que se chama Invisibilizados. A gente também tem o Eduquê. Então, assim, a gente tem uma série de materiais, estudos e também para que as pessoas conheçam, né, o que a gente vem realizando e parte do nosso trabalho, porque aí eu vou fazer um ponto, né, que eu acho que é importante. Nesse universo de fundações, a campanha não é fundação. A campanha é um movimento, né, da sociedade civil que organiza, né, uma rede de movimentos. Então, a gente tem parceria e várias dessas organizações compõem a campanha, como o MST, e dentre outros, né? Então, acho que é importante também a gente conhecer quem é que é, né, parceiro da educação pública, que tem atuado também nessa luta, e essa tem sido a nossa bandeira, a nossa agenda, o que a gente faz, esse é o nosso trabalho, né? Obrigada, Marcele. Obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no podcast. Eu sou professora, né? Gosto de ser professora. E, às vezes, quando eu falo sobre isso, eu me emociono, como agora. Porque eu acho que eu escolhi, na minha vida, eu fiz algumas escolhas políticas. E fiz escolhas políticas as melhores possíveis. Do lado que eu atuo, do lado que eu estou.
principalmente a minha profissão. Eu gosto de ser professora. Toda vez que eu falo sobre isso, eu realmente me emociono. E é isso. Vamos juntos, vamos à luta, defender a nossa educação, porque vontade política a gente tem, ideologia também, e eles não vão nos vencer assim tão facilmente. Obrigada, Marcele. Obrigada, pessoal. Desculpa. Obrigada.